estamos estendendo o convite a vocês, a quem puder, estiver disposto, nos auxiliar nesse trabalho. Qualquer tipo de alimento que compõe a cesta básica será muito bem-vindo, ou se preferirem, podem também auxiliar em dinheiro, porque daí a gente compra o que faltar. É só se dirigir à biblioteca e falar que quer fazer a sua contribuição para a compra de alimentos. Ficamos muito gratos com a ajuda de vocês e só lembrando que é totalmente voluntário, tá? Como tudo no Espiritismo, para quem puder e se estiver disposto a auxiliar. E para iniciarmos os trabalhos de hoje, a nossa irmã Gorete vai fazer uma leitura de harmonização. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é A Posse do Reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos, capítulo 14, versículo 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho, o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade superior, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, agradecermos por podermos estar aqui hoje e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para nos receber. E agradecendo ainda, Senhor, por ter nos dado essa doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão esclarecedora, consoladora, que nos mostra, através dos seus ensinamentos, a importância de estarmos aqui reencarnados nesse planeta, nesse mundo escola, a importância de aproveitarmos as oportunidades de trabalho no bem, no autoconhecimento e da luta constante contra as nossas imperfeições,
que fará com que o nosso espírito adquira o conhecimento e do amor, possibilitando assim desenvolvermos as asas que nos possibilitará novos voos em mundos melhores, mundos de regeneração. E gratos por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje. Muito obrigado e que assim seja. E hoje quem vai trazer os ensinamentos de Jesus é o nosso irmão Fernando Luiz Petroski. Ele é trabalhador do Centro Espírita Chave da Harmonia das Mercês, trabalhador, divulgador da doutrina, palestrante. Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos, que Jesus então nos abençoe hoje e sempre. E a gente levanta, num domingo de manhã, gelado pra caramba, vem pro Centro Espírita buscando uma palavra de consolo, de conforto, e a pessoa traz um tema pesado como esse, obsessão. Ninguém merece. Mas não sei se vocês sabem, um dos principais motivos que trazem pessoas para o Centro Espírita é justamente a obsessão. Então eu acho importante e necessário a gente falar um pouco sobre isso, para a gente entender um pouquinho, para evitar que de repente a gente tenha que vir para o Centro Espírita vítima de uma obsessão. Porque o que é propriamente obsessão? A gente tem aquela ideia clássica, da obsessão, que é o que os espíritos nos dizem aqui, que é a ação persistente, como está lá no Evangelho, a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Notem que aqui já começa a gente perceber um pouquinho. Um espírito mau sobre um determinado indivíduo. Não quer dizer que esse espírito mau é necessariamente um desencarnado. Como assim? Então existem outros tipos de obsessão? É isso que a gente tem que falar aqui. Porque muitas vezes a gente está envolvido nesses processos ou acaba se tornando muitas vezes o nosso próprio obsessor ou obsessor de outras pessoas e a gente não se dá conta disso, Por isso que é importante a gente conhecer bem esses processos, não para ficar um dia pesado, um tema pesado, mas justamente para a gente poder evitar esse processo nas nossas vidas. E por que acontece a obsessão? Por que a gente ainda sofre essas questões? Num caso de obsessão, não importa que tipo é, que daqui a pouco a gente vai falar os diversos tipos, sempre acontece por conta de sintonia entre as partes. Se os espíritos influem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, está lá na questão 459, significa que num processo de obsessão, onde um espírito mau exerce uma influência, uma ação persistente sobre outra pessoa, sempre acontece por sintonia. Então a primeira coisa que a gente descobre no estudo da obsessão é: não existem vítimas nesse processo, vítimas inocentes. O espírito está me obsediando porque eu sou tão bonzinho, sou tão trabalhador, não mereço isso. Merece, sim. Talvez não nessa vida, mas em algum momento a gente dá margem para que isso aconteça. Porque é sempre uma sintonia. Não existe o obsessor se não tiver obsediado. E não existe obsediado se não tiver obsessor. São duas partes que se completam. E é sempre por fragilidades morais em que a gente está envolvido. Sempre por alguma coisa. Porque se Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras, ninguém, absolutamente ninguém, vai sofrer um processo obsessivo se não tiver alguma coisa relacionada com isso na sua vida. Então é sempre alguma coisa que a gente faz ou fez que dá margem a isso. Então, Sueli Caldas Schubert nos diz lá no livro Obsessão e Desobsessão que a obsessão sempre acontece porque os seres humanos, ou seja, nós, ainda carregamos em nossas almas mais elevada taxa de sombras do que de luz. Então nós somos espíritos que foram criados por Deus simples e ignorantes, trilhando aí o caminho da luz, trilhando o caminho da perfeição, e podemos dizer que a gente está mais ou menos na metade do caminho. Então é como se a gente estivesse num gráfico, No começo a gente tem um monte de sombras, e a partir de cada vida, de cada experiência reencarnatória, a gente vai diminuindo essas sombras internas
para chegarmos na luz, na perfeição. Então a gente está num momento em que a gente ainda tem, apesar de todos os esforços e todos os progressos, e isso é natural, não quer dizer que seja um demérito, mas é um processo natural que todos nós passamos, nós ainda estamos com maiores taxas de sombra que de luz, por isso que a gente dá margem às obsessões. Às vezes, nessa vida, nesse momento atual, a gente pode até estar fazendo tudo certinho. Está seguindo a cartilha do bem, está fazendo o evangelho, está fazendo o bem, fazendo caridade, mas vamos lembrar que nós temos os nossos boletos em aberto do passado que precisam ser liquidados um por um. O fato da gente quebrar o nosso cartão de crédito agora não quer dizer que a gente eliminou a fatura que já existia. A gente vai deixar de ter novas contas, novas faturas, mas as que estão em aberto precisam ser resgatadas. Como nos disse Jesus no Evangelho, né? Dali não saireis até que pague o último ceitil. Em termos espirituais, ou seja, nós só chegaremos a essa melhor taxa de luz quando a gente for eliminando as sombras que a gente tem. Então, quando a gente for diminuindo as sombras que a gente tem, a gente vai ficando menos propício, menos sugestionado, menos propensos a sofrer uma ação obsessora. Então, como que acontece a obsessão, né? Existem, para quem não sabe, né? Quem sabe vai revisar agora, para quem não sabe, tem mais ou menos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, fascinação e subjugação. A fascinação simples, embora pareça simples, é, no meu entender, a mais complexa, porque ela não dá sinais exteriores. É diferente da fascinação em que os espíritos procuram isolar a pessoa do meio social, costumam infundir nela um sentimento de superioridade, de egoísmo, ou melhor, fugiu a palavra, mas um sentimento de que ela é melhor do que todo mundo. Então ela acaba percebendo que todo mundo está errado, só ela está certa. Talvez vocês conheçam algumas pessoas assim. Não significa necessariamente que elas são fascinadas, mas o espírito tenta influenciar ela de tal forma que ela acaba se isolando das pessoas, porque ela não se considera parte do processo, se considera melhor do que os outros. Então é uma fascinação tão grande que a pessoa não se dá conta dos erros que ela está cometendo. Precisa de ajuda externa. A subjugação é quando os espíritos dominam de tal forma a pessoa que ela controla até a ação do seu corpo. Não é que exista possessão, aquela história de que o espírito entra no corpo do outro, mas ela domina de tal forma o pensamento que a pessoa não consegue mais ter controle sobre suas ações. E aí passa a fazer parte de alguns processos ditos de loucura, em que a pessoa faz alguns movimentos alheios à sua vontade, ela até sente que é inadequado, mas ela não consegue dominar. Já a obsessão simples, ela não é tão visível assim, porque se mistura os pensamentos dos espíritos com o nosso. E aí que está o problema. Aí que está as questões. Se a gente não faz aquilo que Jesus nos diz, que é vigiar e orar, se a gente não procura fazer o nosso autoconhecimento, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, ou seja, a gente não se conhece, fica difícil a gente separar o que é do Espírito e o que não é do Espírito, ou seja, o que é meu e o que é deles. As ideias se misturam e, como diz Sueli Caldas-Schubert, como a obsessão acontece porque a gente tem mais elevadas taxas de luz, de sombra que de luz, nós todos ainda temos fragilidades morais que acabam servindo de conexão para esses espíritos. Então os espíritos, eles não vão forçar a gente a fazer nada, mas eles vão aproveitar as fragilidades que a gente tem para estimular alguma coisa que já esteja lá. Então aquela história que as pessoas dizem, eu bebi demais porque os espíritos estavam me dominando. Não, eles já perceberam a tua facilidade para isso e vão lá e estimulam você a fazer aquilo. Eu bati na minha mulher porque os espíritos me controlaram. Não, você já é violento por natureza, os espíritos só facilitaram isso. Então, por isso que Jesus é muito assertivo, né? Como em tudo, né? Vigiar e orar. Quando a gente vigia os nossos pensamentos, a gente mantém um equilíbrio sobre nós mesmos, sobre o nosso
bem-estar, a gente ora para manter essa conexão com o alto forte e a gente se conhece através do autodescobrimento para perceber o que tem de errado comigo. Por que eu ainda dou vazão a esse tipo de situações? Por que eu ainda tenho certos tipos de pensamentos, certos tipos de desejos que não faz parte de uma conduta ética? Nem vou dizer uma conduta cristã, porque cristão para nós, que somos cristãos, é o mais lógico. Mas para quem não é cristão, ainda é ser humano, ainda é filho de Deus. Mas a ética vale para todo mundo, independente das religiões. Então a gente tem que pensar, por que eu ainda tenho esse tipo de pensamentos? Por que eu ainda tenho tipo de desejos que não estão condizentes com a sociedade? Então é essas questões que a gente tem que parar e pensar. Observar-se, saber quem a gente é. Porque se a gente não conhece quem é, como é que a gente vai separar? Quando a gente se conhece, a gente já nota, opa, esse pensamento não é meu. Essa sensação que eu estou tendo, né, é estranha. Então, por que eu estou sentindo isso? Então, a gente já consegue remediar ou prevenir mais rapidamente, né? Mas se a gente não faz isso e se deixa levar pelas circunstâncias, os espíritos então se aproveitam dessa nossa invigilância e aí estimulam o que a gente tem dentro de nós. Então a gente vai percebendo que a obsessão simples, apesar de ser simples, ela é muito mais complexa, está muito mais infiltrada na Terra do que a gente imagina. Se a gente for ver bem, há maiores números de obsediados sem se darem conta disso do que a gente realmente imagina. Mas às vezes a coisa fica de tal forma gritante, mesmo que não caia no nível da fascinação, da subjugação, mas as pessoas vão percebendo que algo existe na vida delas que não dá certo. Então elas fazem isso, não dá certo, elas tentam namorar, não dá certo, tentam criar filho, não dá certo, tentam mudar de emprego, não dá certo, ela fala, alguma coisa acontece. E a primeira coisa que as pessoas pensam, fizeram algum trabalho para mim. Ou seja, quando a pessoa diz isso, fizeram algum trabalho para mim, é uma outra forma de dizer que ela está sofrendo uma obsessão, uma ação de um persistente, de um espírito mau sobre ela. Então o que ela faz? Vai procurar ajuda quando ela está em condições, né? Então existem alguns tipos de obsessões que definem um pouco mais isso, né? Então a mais clássica, a tradicional, é do desencarnado para o encarnado, ou seja, ao longo das nossas trajetórias evolutivas, nós vamos progredindo sempre, já sabemos disso. Então, se hoje, nessa atual encarnação, em que a gente está no auge da nossa evolução espiritual, ou seja, espiritualmente nunca tivemos tão bem quanto hoje, embora ainda não sejamos tão bons quanto deveríamos, imagina no passado. Se a gente não é tão bom hoje, se hoje a gente ainda maltrata algumas pessoas, se a gente magoa, se a gente trai, se a gente ofende, imagine como nós éramos no passado. E se algum desses espíritos que a gente prejudicou no passado não conseguiu lidar direito com isso, não conseguiu ressignificar a situação e ainda alimenta o sentimento de raiva por nós, ele vai, quando nos encontra, naturalmente ser motivado a fazer alguma vingança. Desculpa. Ou seja, ele acha que fazendo a gente sofrer o que a gente fez ele sofrer, ele vai se sentir melhor. O que é uma ilusão, né? Quando a pessoa percebe que fazendo o outro sofrer o que ela sofreu, não vai aliviar nossas dores. Mas ainda assim vai ficar cada vez pior, porque o mal não conserta o mal. Nos diz Pedro, somente o amor cura os pecados do mundo. Ou seja, somente pelo amor a gente desfaz aquela névoa densa da vingança, do ódio. Mas esses espíritos ainda não conseguem lidar com isso, porque eles ainda não despertaram. Então eles vão ser motivados pela vingança, sim, e vão usar nossas fragilidades morais como gatilho para enfrentar esse processo. Ou seja, eles vão nos observar, vão perceber aonde que a gente falha, qual é o nosso calcanhar de Aquiles, né, nosso ponto frágil, e ali eles vão procurar fazer a sua ação persistente para poder, de alguma forma, ver a gente cair, ver a gente sofrer, ver a gente ser infeliz, como nós fizemos a vida deles no passado. Então essa é talvez a visão mais
comum que a gente tenha da obsessão. Muitas vezes ela também pode ser provocada por uma mediunidade que está mal orientada, mal trabalhada. Porque quando nós encarnamos com a necessidade da mediunidade para agilizarmos nosso processo evolutivo, e a gente chega aqui e a gente não quer mais lidar com isso, ou seja, a gente pede para ser médium. Aí quando chega aqui na idade, a gente começa a ver espírito e se apavora. Não quero isso na minha vida. Então a gente tenta fugir da tarefa. Só que os espíritos que estão comprometidos conosco, que iam utilizar a nossa mediunidade, ficam sem saber o que fazer. E aí a gente começa a sofrer processos obsessivos por conta dessa ação desses espíritos. Então a gente precisa assumir a responsabilidade sobre as nossas coisas, assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Desculpa. E aí, obrigado. Aí a gente pode realmente ir eliminando as questões. Claro que o fato de ter uma vida melhor não vai nos livrar de cara de uma ação obsessiva, mas a gente vai ter mais forças, mais critérios para poder adotar medidas protetivas. Obrigado. A gente vê o exemplo do Divaldo também. Por 40 anos foi vítima de um obsessor. E ele já estava fazendo ações no espiritismo, já fazia ações de caridade, já estava ali construindo a mansão do caminho. Mesmo assim, o obsessor continuou perseguindo ele. Então não é uma ilusão que a gente cria achando que só porque a gente vai no centro espírita, só porque faz evangelho no lar, só porque trabalha na doutrina, a gente está livre dessas obsessões. Lembra dos boletos vencidos lá. Em algum momento, o cobrador vai chegar. E não vai ser por uma ligação 011 do nosso celular que eles vão entrar em contato. Vai ser por outros modos, né? Então, a obsessão de encarnado, desencarnado para encarnado é talvez a mais conhecida, porém, não é a mais comum. Existe também de encarnado para desencarnado. Sabiam disso? Nós aqui encarnados na Terra, bonitinhos, a gente pode estar obsidiando espíritos que estão lá. E às vezes a gente não consegue perceber isso. Teve uma senhora um tempo numa casa espírita que eu frequentei, que toda semana ia tomar passe. Toda semana ia assistir palestra e nunca melhorava, nunca melhorava. Ela achava que estava sofrendo um processo obsessivo de um desencarnado e nunca melhorava. Até que um dia, uma das médiuns da casa conseguiu visualizar a situação. Viu ela na porta do centro espírita e percebeu um espírito ali, ajoelhado aos pés dela, pedindo pelo amor de Deus para que ela libertasse ele, porque ele queria ir embora e ela não deixava. Ou seja, sem se dar conta, ela estava obsediando o desencarnado. E naturalmente, quando obsedia um desencarnado, lembra que a gente falou da sintonia? Não é só uma parte que fica prejudicada. Os dois sofrem, os dois se maltratam, os dois se machucam. Então ele estava querendo se libertar, seguir o caminho dele, mas ela retinha ele ali. A diferença da obsessão para desencarnado para encarnado é que nem sempre essa obsessão de encarnado para desencarnado acontece por maldade ou por um processo de vingança, mas às vezes é por apego excessivo. Apego excessivo. Se deram conta do que eu estou falando? Então a gente tem os nossos amores, sejam eles pais, filhos, irmãos, cônjuges, a gente ama tanto eles, mas um dia eles terminam a prova deles. Um dia eles precisam voltar para casa. Mas a gente não deixa. Porque a gente fica lá, pelo amor de Deus, você não pode ir embora. Eu preciso de você, eu sinto tua falta. Você tem que estar aqui, por que você foi? Então a gente pensa mais na gente do que nele. A gente não deixa o espírito voltar para casa, porque salvo os casos de suicídio, ninguém volta para casa antes da hora. Então quando a pessoa volta, é porque terminou a prova dela. Então a gente precisa libertar esses espíritos para que eles sigam a jornada deles e a gente continuar com a nossa, mas acreditando e tendo fé que se o amor realmente existe, ele não vai terminar. Em algum momento a gente vai se encontrar de novo. Então a gente não precisa ficar com esse apego, achando que precisa da pessoa do nosso lado. É bom estar com ele do nosso lado? Óbvio que é. A gente ama, mas quem ama também liberta.
e libertar na medida certa para saber que a pessoa precisa seguir o caminho dele. Mas se a gente não consegue fazer isso, a gente tem esse apego excessivo, que a gente já duvida se é amor mesmo, né? Porque o amor liberta, então quem se apega demais e tenta reter, será que é amor ou é posse? Será que é amor ou necessidade própria? E a gente não deixa os nossos seres amados seguir o caminho deles. E com isso, o que acontece? Eles não conseguem se libertar. Muitas vezes ficam presos nas nossas casas, à nossa volta, por não conseguir seguir o caminho. A gente retém eles o tempo todo. E sem perceber, a gente faz mal para eles e acaba sofrendo também. Então, quando chega essa hora crucial, decisiva, dolorosa, confia no Pai. Confia no amor que nunca acaba e deixa seguir em frente. Se existe amor mesmo, nós vamos se encontrar de novo. Isso é fato. Mas a gente não precisa reter eles ao nosso lado o tempo todo. A vida precisa seguir dos dois lados, para lá e para cá. Se a gente não consegue fazer isso, sem perceber, a gente acaba se tornando um obsessor dos nossos próprios amores. O que é uma contradição, mas acontece muito também. Outro caso que tem, de desencarnado para desencarnado, que os motivos é mais ou menos os mesmos do desencarnado para o encarnado. A diferença é que está mais fácil para eles, porque eles estão no mesmo nível, e sempre pode ser também esses espíritos que se dominam justiceiros e que querem dominar outros mais fracos. Então a gente comete erros na vida e esses espíritos se consideram agentes da justiça, vão lá e retêm por um processo de ação mental sobre a gente. Então a gente está desencarnado, mas sofrendo também a ação desses espíritos que estão desencarnados também, que nos mantém como prisioneiros deles. Sempre vai ter motivo de vingança também, mas é aquela história. Só acontece porque a gente deu vazão para isso em algum momento. Quando a gente tem uma vida tranquila, equilibrada, a gente fica menos suscetível para isso. Tudo bem até aqui? Tá ficando pesado? A gente nem chegou lá ainda. Vai piorar. Tem também de encarnado para desencarnado. Olha só. Encarnado também pode obsidiar outro encarnado. Como é que a gente percebe isso? Quando a gente está num relacionamento tóxico. Quando a gente está vítima de uma pessoa narcisista, manipuladora e que tenta nos manter ali por um sentimento de possessivo, de posse exagerada, né? Fazer uma manipulação psicológica sobre a nossa mente. Então é aquela pessoa que nos persegue o tempo todo, é aquela pessoa que não nos deixa em paz, seja por ciúme, por inveja, por paixão, por ódio. Aquela pessoa que stalkeia todas as nossas redes sociais, que está sempre nos acompanhando, sabe tudo da nossa vida e que não deixa a gente respirar, não deixa a gente viver a nossa vida. Ou seja, aqueles relacionamentos onde uma das pessoas está sempre sufocada pela ação do outro. Em que muitas vezes chega um ponto de um dos lados ter que ir lá na polícia e pedir medida protetiva para que o outro não se aproxime da nossa vida. Mas não quer dizer que a influência acaba, porque a influência mental não tem distâncias. A medida protetiva nos protege dos corpos, mas não nos protege do pensamento, não nos protege das ações maléficas que esses espíritos têm. Lembra que a gente falou lá no começo do Evangelho? É a ação de um espírito mau sobre outra pessoa. Não importa se é encarnado ou desencarnado. Então a gente tem sim esse processo. Como evitar isso? Sempre tem uma questões do passado, como a gente disse. Talvez nessa vida a gente não tenha dado vazão para essas coisas. Mas se a gente está passando por esse processo, alguma coisa tem. Ah, quer dizer que é um karma então que eu tenho que passar? Não necessariamente. Porque não estamos mais vivendo na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Nós estamos vivendo ou tentando viver a era do amor que Jesus nos ensinou. E se Pedro nos diz que só o amor cura os pecados do mundo e Jesus veio nos ensinar a amar, amar não significa tolerar o que os outros fazem para nós.
porque a gente tem que ter a nossa preservação. Não é porque a gente tem erros do passado que a gente precisa tolerar tudo. Amar o inimigo, que nos diz o Evangelho, não é ter que conviver com ele e aceitar tudo que ele diz, mas é não desejar o mal e nem fazer nenhum processo de revide. Mas por segurança a gente pode e deve muitas vezes se afastar. Não estamos aqui incentivando ninguém a divórcio, lembre-se disso. Mas, às vezes, é preciso que a gente se afaste. Porque, como nos diz Emmanuel, às vezes é melhor se afastar para evitar que um mal maior aconteça do que ficar naquele instinto de masoquismo psicológico em que a gente deixa o outro controlar a nossa vida. Porque nós estamos sofrendo um processo de obsessão de um encarnado para o outro, que não nos deixa respirar. Então a gente tem que sim cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente não vai poder desempenhar as tarefas que a gente tem. Até porque normalmente a gente tem outras vidas que dependem de nós, então a gente tem que estar bem para que as outras vidas que dependem de nós estejam bem também. Então não é nenhum problema se afastar. O problema é ficar ali e querendo que o outro sofra. É como o Evangelho diz, né? Amar os inimigos é não desejar o mal. Ou seja, se afastar e deixar que a pessoa siga o seu caminho. Se algum problema do passado levou com que essa união acontecesse agora, e não estou falando só em união conjugal, entre dois seres afetivamente ligados, essas uniões às vezes podem estar entre pai e filho, mãe e filho, entre irmãos, ou seja, às vezes entre chefes, colegas de trabalho, não importa o nível do relacionamento, se existe uma toxicidade ali, uma manipulação, a gente precisa se preservar, sair de cena, sair do cenário para poder ter forças lá. Se a gente tem questões a serem trabalhadas com aquele espírito, não nos faltarão oportunidades. Lembre-se que a gente tem reencarnação. Quando dá para a gente fazer isso em outro momento dessa mesma vida, ótimo, a gente cumpriu o nosso objetivo. Às vezes não dá. Então, quando os espíritos se unem, é sempre com a intenção de fazerem o bem, de se reconciliar. O que Jesus nos disse, para nos amarmos sempre. Então, a gente tem, pela reencarnação, a oportunidade de reatar aqueles laços mal feitos do passado. Reatar os laços de ódio e transformar em laços de amor. Reatar as angústias e mágoas em amor. Se não dá ainda, não tem problema. Em outra oportunidade vai ter, porque nós temos uma vida eterna. Nós não temos somente essa experiência. Então a gente tenta. Se não dá certo, fica para outra. Não há nenhum mal para isso. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala lá sobre a questão do divórcio, aí mais especificamente, que não tem nenhum problema a gente fazer isso. A gente deve tentar até onde deu, obviamente. Mas se não dá, se a gente chega num momento em que o relacionamento ficou tóxico, se a gente está nesse sentimento de possessividade que pode levar a uma tragédia maior, às vezes é melhor se afastar. Não vai livrar o nosso problema, mas a gente vai ter uma trégua assim para refletir melhor sobre nossas vidas. E aí, numa outra oportunidade, a gente vai reencontrar de novo, mas talvez estejamos mais fortes para isso, mais preparados, a outra pessoa também já vai amadurecer, e sempre vai amadurecer, porque é da lei do progresso, ninguém vai regredir espiritualmente, então a gente sempre vai daqui para melhor, sempre vai daqui por uma situação melhor. Então, a cada oportunidade, a cada dia, a gente vai estar mais forte. Então, a gente vai se livrar desse processo. Não seria o ideal, claro, como eu disse, ninguém nasce com a intenção de fazer um mal para o outro. Ninguém nasce com a intenção de ser vítima do outro. A gente sempre nasce e está junto com a intenção de aprender a amar, a reparar o passado, reparar os erros e transformar aquele sentimento tão negativo em positivo. É difícil? É difícil. Muitas vezes bastante complexo, mas é o nosso processo de aprendizado. É o processo pelo qual a gente tem que passar e não precisamos nos sentir mal por causa disso. Se a gente faz tudo o que deveria fazer, se a gente cumpre as nossas tarefas como deve ser, ou seja, se temos a nossa consciência de que fizemos o melhor, nós estamos tranquilos. Porque o problema será do outro.
E quando estivermos melhores, vamos estar prontos para ajudarmos uns aos outros e reatar aquele processo. E aí a gente vai terminar esse processo de obsessão e vai transformar essa nossa taxa de sombras em taxas de luz. Estaremos aí caminhando então por uma felicidade plena, por uma harmonia tranquila, e aí seguimos nossa vida muito bem. Tudo certo? E aí a gente pergunta, qual é a mais difícil de todas? Quem está sofrendo uma obsessão de um desencarnado vai dizer, a mais difícil de todas é do desencarnado. Quem está no relacionamento tóxico com outro encarnado vai dizer, não, essa é a mais difícil. Mas tem uma que eu não coloquei aqui, que na minha humilde opinião é a mais difícil. E ela é a auto-obsessão. Ou seja, quando a gente mesmo se obsedia. Porque acredite, ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer tanto mal a nós mesmos quanto nós mesmos. Nem o mais cruel do obsessor, nem o mais terrível chefe das trevas vai fazer tanto mal para nós quanto nós mesmos. Porque se a obsessão sempre acontece porque existem fragilidades morais, quem que é o responsável pelas fragilidades morais que a gente tem? Não é o outro. Não é minha esposa, não é minha mãe tóxica, não é meu chefe abusivo, não é meu colega folgado, não é o meu irmão. Ou seja, é nós mesmos. Porque nós não cuidamos da nossa parte. Porque a gente entra numa vibe pessimista, uma vibe de desânimo, que a gente não consegue encontrar alegria no mundo. Então a gente pode estar num dia maravilhoso como esse. A gente vai dizer, mas tá frio, né? A gente sempre vai achar um defeito. Pode estar chovendo, porque a chuva é necessária, mas podia ter sol, né? Ou seja, nada nos agrada, nada nos alegra, nada nos motiva. Porque a gente está nessa vibe de pessimismo. A gente só vê o caos em todo lugar. A gente só vê coisa ruim onde existem coisas boas. E a gente consegue ver esse pessimismo marcado em muitas coisas. Ou seja, porque a gente não encontra alegria no outro. É aquela história do desenho antigo, né? Ó céus, ó vida. É sempre aquele pessimismo, sempre aquele desânimo. E a gente consegue ver negatividade até nas coisas positivas. Não tem um termo agora muito em voga, a positividade tóxica? A pessoa é tão vibe pesada que ela consegue ver negatividade, toxicidade até nas coisas positivas. Porque só enxerga o mal onde está. Só enxerga os pontos negativos. Ela não consegue ver o ponto positivo. Então essa vibe pessimista, desânimo, vai gerar naturalmente uma baixa nas nossas vibrações. Então nós mesmos estaremos fazendo mal para nós mesmos. E o que vai acontecer? A gente vai começar a se sabotar. Como a gente é pessimista, a gente não acha que merece nada. Então a gente começa um projeto e se sabota porque acha que não vai dar certo. Começa a namorar com aquele crush maravilhoso que a gente sonhava tanto e depois começa a sabotar a relação porque acha que não merece ser feliz. A gente consegue um emprego legal e não se acha competente para desempenhar as tarefas. A gente ganha na Mega Sena e não se acha condições de gerar aquilo ali e acaba perdendo tudo. Quantos casos de gente por aí que ganhou na Mega Sena e ficou pobre em poucos anos porque não soube lidar, ou seja, se sabotou, não soube administrar. Isso tudo é causado por nós mesmos. Às vezes não tem ninguém ali. É a gente mesmo que está criando essa psicosfera pesada porque não consegue enxergar coisas boas no mundo. Então ninguém pode fazer tanto mal, repito, a nós do que nós mesmos. Porque tudo começa na gente. Tudo começa com as nossas atitudes. Como disse Jesus, reforçando, cada um segundo suas obras. Então, as nossas obras é que vão gerar esse processo dentro de nós. Então, a gente precisa corrigir nosso ângulo de observação da vida, como diz Joana de Anjos. Olhar a vida com outro olhar. A gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Depende da forma como a gente olha. Se a gente tem aquela vibe negativa, pessimista, a gente sempre vai ver meio vazio, ou seja, nunca vai estar satisfeito com o que tem. Sempre vai estar olhando o que falta.
Mas se a gente tem esse olhar otimista, a gente vê, opa, tá quase cheio, tô quase lá, tô quase conseguindo, eu vou conseguir. E a gente vai, cai, mas levanta e continua. Como diz aquela música, né? Se alguma coisa aconteceu, a gente levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira e segue em frente. Mas se a gente cai e fica ali chorando, ninguém vai poder nos ajudar a não ser nós mesmos. E às vezes até quando as pessoas tentam nos ajudar, a gente não se deixa ser ajudado, porque a gente está tão pesado, tão denso, que a gente não consegue nem fazer nada por nós mesmos. Então, o maior bem que a gente pode fazer para nós mesmos é ter essa atitude positiva para enfrentar a vida. Ninguém nesse planeta vai ter vida fácil. Ninguém. A gente achar que está indo no centro espírita, tudo vai estar facilitado na nossa vida, não vai. A gente vai ter dificuldades. A gente continua com conta para pagar, a gente continua tendo parentes difíceis, a gente continua enfrentando desafios, a gente continua tendo problemas de saúde algumas vezes. Então, nós sempre teremos desafios, porque, primeiro, não somos ainda espíritos puros e perfeitos. A gente está a caminho, mas ainda não somos. Segundo, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Então, não vai ter almoço grátis, não vai ter uma vibe ainda de céu e paraíso aqui, enquanto a gente não trabalhar por isso. Então, é preciso que a gente se observe, para começar dentro de nós a curar a auto-obsessão, que acaba gerando espaço para outros tipos de obsessões também. Muitas vezes, esse processo é gerado por culpas. Quando a gente faz alguma coisa errada e a gente não se perdoa. A gente fala tanto do perdão, né? De pedir perdão para o outro, de perdoar o outro. Mas quantas vezes a gente já parou para se perdoar, ou seja, perdoar a nós mesmos? Não é porque a gente fez uma coisa errada, e nós sempre vamos fazer ainda por muito tempo, que a gente precisa se martirizar por isso. Não precisamos nos achar a pior pessoa do mundo. Claro que a gente não vai pôr panos quentes sobre nós mesmos, mas é ter uma atitude realista, ou seja, errei, ok, mas eu vou me corrigir para não errar mais. Eu vou aprender com isso para não cometer os mesmos deslizes. Ou seja, se perdoar, entendendo que quando eu fiz aquilo lá, eu fiz baseado naquele momento, nas circunstâncias do momento. Se hoje eu já se fosse hoje, por exemplo, talvez já fosse diferente, porque a gente já teve uma outra visão. A vida prosseguiu, a gente aprendeu um pouco mais, então a gente tem que aprender a se perdoar pelos erros do passado. Aprender a se perdoar e se permitir corrigir-se, se permitir aprender. Quando a gente deixa o orgulho tomar conta, a gente não quer mudar, né? Então a gente fica naquela coisa de eu sou assim mesmo, não vou ter jeito, eu já nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Ou seja, a pessoa já condenou a sua encarnação por não dar vazão para o progresso. E nós reencarnamos justamente para evoluir, para progredir. Se a gente já podou nós mesmos essa nossa alternativa, o que vai fazer? Nem os espíritos vão conseguir nos obsediar. Tem até um videozinho do grupo Amigos da Luz que fala sobre isso. Depois você procura lá o obsessor, em que o obsessor tenta lá, eu que tenho motivos para obsediar, você não consigo porque você já é chato. Você mesmo faz mal para você mesmo. Procure lá, depois vocês vão ver, quem não conhece. Então a gente precisa se perdoar também, né? E se aceitar também. A gente hoje tem dificuldade de se aceitar porque a gente vê modelos ali que nem sempre são modelos reais. Tem muita fake news por aí. Então, se a gente olha as redes sociais e achar que está todo mundo bem, não é mentira. Todo mundo está tentando mostrar uma face que não é real. E se a gente fica se procurando, se comparando, a gente sempre vai achar que a nossa vida é a pior de todas. Então, a gente tem que mudar o nosso jeito, se aceitar como é. Não se aceitar como a gente é de forma assim acomodada, negativa, mas entender, eu sou o que sou, mas eu posso melhorar. Eu sou o que sou, mas eu posso ser melhor, eu tenho potencial. Porque todos nós temos potencial para sermos melhores. Então a gente passa por essas dificuldades e a gente está sempre chorando, mas vamos lembrar de Jesus, que
que nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então Jesus sabe das nossas dores, sejam elas causadas por nós mesmos, ou por terceiros, ou por encarnados ou desencarnados, não importa. Jesus sabe das nossas dores e Ele acredita no nosso potencial. Quando a gente se sentir nesse processo de obsessão, não importa se é do outros ou nós mesmos, vamos lembrar que Jesus nos prometeu de voltar e nos encontrar conosco mesmo, ou seja, nenhuma ovelha do seu rebanho seria perdida. Então Ele já traz ali a esperança e a fé de que a gente vai sair daquele processo, mas a gente precisa mudar o nosso padrão, cultivar a alegria que independe das coisas de fora. Eu não preciso das coisas externas para ser feliz, eu não preciso dos outros para ser feliz, eu tenho que ser feliz comigo mesmo, com as coisas que eu tenho. Claro que os confortos materiais são importantes, são bons, claro que são, mas a gente não precisa disso necessariamente para ser feliz. Tem muito milionário infeliz, tem muito morador de rua feliz. Então não é a posse de coisas materiais que vai determinar isso. Tem gente que está numa família maravilhosa e não consegue ser feliz. Outros são solitários, julgam ser solitários, né? Porque solitário ninguém é nesse mundo. Nós temos mais de 7 bilhões de encarnados, mais uns tantos milhões de desencarnados, então sozinho, na verdade, ninguém está. Mas a gente se julga sozinho porque a gente é orgulhoso, né? E a gente acha que pode ser e deve ser também ser feliz ali, né? Ou seja, cultivar essa alegria que a gente tem. Porque vamos lembrar, a gente pode mudar sempre que quiser. Nós encarnamos para sermos melhores. A gente reencarna para progredir e ser feliz, não como castigo. Deus não deu a reencarnação para nos manter nesse círculo vicioso de dor, mas Ele nos dá a reencarnação justamente para a gente ter a oportunidade de corrigir o que está errado e podermos melhorar, buscando uma vida plena, né? Então, como nos diz Joana de Ângeles aqui, né? Cultivar a alegria que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte cantante e abençoada no solo do coração. Ou seja, essa coisa que a gente tem dentro de nós, a base emocional do espírito, e que verte linfa abundante como rio de paz por todos os dias até a hora da libertação, ou seja, até a hora da gente voltar para casa. Então, quando a gente se perceber nessa onda de desânimo, de revolta, vítima de obsessões, vítima de influências negativas, quando a gente achar que não tem mais nenhuma solução, vamos lembrar que a gente precisa seguir em frente. No livro Leis Morais da Vida, no capítulo 42, a própria Joana de Ângeles tem um texto chamado Prosseguir Sempre. Ou seja, é necessário a gente prosseguir. Não é porque os problemas surgiram que a gente vai parar no caminho. Se a gente para, a gente não chega em lugar nenhum. Então, quando perceber, é seguir em frente. Tá difícil? Tá, mas segue em frente assim mesmo. Não tem aquela figurinha lá do galinho despenado, faltou coragem, vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque se a gente ficar parado, a gente não sai do lugar. Então a gente tem que reconsiderar como a gente tem lidado com a vida, reconfigurar nossa forma de ser e pensar, mudar as nossas atitudes mentais, porque tudo começa aqui, no nosso pensamento. Se a gente não conseguir mudar o nosso padrão vibratório, se a gente não conseguir mudar o nosso pensamento, ninguém vai poder nos ajudar. Porque tudo começa na gente mesmo. E esse futuro de paz e de luz que a gente quer tanto, só vai acontecer quando a gente se permitir isso. Quando a gente der espaço para a esperança. E manter sempre a nossa fé em todos os momentos da vida. O que é ter fé? É saber que depois desse dia as coisas vão ser melhores. Que depois dessas dificuldades tudo vai se organizar. Porque se Deus é justo e bom, Ele sabe que nós vamos passar processos difíceis, mas Ele não nos vai dar sofrimentos eternos. Aquela ideia de sofrimento eterno no inferno já foi por terra quando a gente conheceu o mundo espiritual. Então a gente sabe que a pior das pessoas também vai ser um espírito de luz. O mais sofredor das pessoas também vai ser um
ter um espírito de paz. Por mais dificuldades que a gente tenha, nós sempre chegaremos num processo de melhoria, porque nada é eterno a não ser a felicidade. Não importa o problema que a gente está passando agora, seja ele afetivo, profissional, financeiro, de saúde, tudo vai passar. É o que Maria de Nazaré falou para o Chico, tudo passa. Então é manter a nossa fé de que depois desse momento triste, a gente vai encontrar paz. Se não for nessa vida, tá tudo bem. Se for nessa, melhor ainda. A gente ganhou pontos. Mas se não for, tá tudo bem. Vamos lembrar que nós temos vida eterna. E Jesus nos diz que Ele veio para nos mostrar que nós temos vida e vida em abundância. Mas a gente precisa acreditar nisso. Ou seja, alimentar a nossa fé para que a gente possa romper essa barreira que nós mesmos construímos, destruir essas muralhas que nós mesmos construímos, que nos isola da felicidade, da convivência, do bem-estar, e seguir em frente. Alimentar esse sentimento positivo, porque Jesus acredita no nosso potencial. Jesus sabe que a gente tem capacidade de sermos as melhores pessoas do mundo. Agora só falta a gente acreditar nisso. Quando ele diz, vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço, ele já está dando ali a letra do que ele espera da gente, do que ele veio fazer. Ele não veio morrer na cruz por nós, o que é muito cômodo, né? Também não veio para nos libertar do pecado, mas ele veio para nos ensinar como é. Então ele diz assim, tá, eu vou descer lá, então vou mostrar para vocês como é. Eu não preciso passar por isso, mas eu vou me deixar crucificar, condenar, sendo injustamente julgado, para mostrar para vocês que depois disso tem uma vida melhor. Então vocês podem fazer isso. Ele acredita no nosso potencial. Só falta a gente fazer isso. Então quando se dá nesse momento de desânimo, alimenta a fé. Olha de manhã no espelho, aquela carinha linda que vocês vão enxergar lá e diz, você pode, você quer, você consegue. E aí a gente supera. Não vai ser fácil, mas é possível. E quem vai vencer essa luta conosco mesmo vai ser nós. Então, acabar com a auto-obsessão e que naturalmente vai acabar com os outros tipos de obsessão, só depende da gente. Ninguém pode fazer melhor bem para nós mesmos do que nós. Então, em nossas mãos está a fórmula da felicidade e da alegria. E aproveitando esse clima, já que está nas nossas mãos, vamos pedir para que Jesus nos envolva nesse processo, que nos embale nesses caminhos de amor, que nos reconforte, Senhor, e que não nos deixe cair na tentação do desânimo, da revolta, mas que esteja conosco em todos os momentos dessa estrada longa e tortuosa que nos leva até o Pai, que é a nossa origem e nosso destino final. Querido amigo Jesus, seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado e um ótimo domingo para todos.